Olá, pessoal. Bom, estreando alguns vídeos curtos aqui, com temas que me vêm à memória, mais uma vez falando dos perrengues sobre se trabalhar, sobre a jornada em uma startup. E eu queria falar um pouquinho sobre uma dúvida que surge de carreira mesmo, sabe? Quando você está se desenvolvendo, quando você está trabalhando ali, existe uma particularidade quando se está em uma startup que não necessariamente, né, ao contrário do mercado tradicional, onde você é visto como alguém que está alavancando a sua carreira à medida em que você vai galgando posições de gestão, né, como líder, como coordenador, como supervisor, como gerente, como diretor, como, né, C-level, quando a sua projeção de carreira em empresas mais tradicionais, normalmente ela vem associada à liderança de equipes, à liderança de times. Só que aí a gente começa a avaliar, pensar o seguinte, isso é uma avaliação interna mesmo. Meu perfil é de líder, de um gestor, ou o meu perfil é de um especialista? Aí eu vou falar de uma particularidade. A gente fala muito de perrengue, mas vamos falar de uma vantagem clara dentro de uma startup. Você pode sim ser um líder, na grande maioria das vezes, ou ainda ser um especialista, né, reconhecido pela sua competência técnica, pelo seu conhecimento, e manter uma política de remuneração, de bônus, de crescimento, de projeção de carreira muito parecida, para não dizer igual. Ou seja, a sua avaliação profunda tem que ser: eu gosto de liderar pessoas, ou eu estou sendo colocado numa posição de liderar pessoas por conta do meu conhecimento técnico. Só o conhecimento técnico, ele é uma competência necessária para gerir pessoas, para liderar times, para liderar equipes? Não. Você vai ter uma série de outras questões, muito mais envolvidas com as suas habilidades, que você tem que reconhecer os seus pontos fortes e fracos, e que vão ser necessárias para você exercer funções de liderança. Então, dentro dessa bifurcação de carreira, se você é uma pessoa com um perfil, você é um profissional, uma profissional, com um perfil de atenção mais concentrada, você não sente a necessidade de estar falando com pessoas o tempo todo, de ter que ouvi-las o tempo todo, mais do que falar, né, dar ordens. Isso aí é o conceito antigo de chefe que não se aplica nesse cenário, não. Mas se você já está mais habituado a ter uma comunicação muito orientada a uma visão empática das pessoas, a ouvi-las, a entender o momento delas, a procurar tirar o máximo delas, a ter a sensibilidade de identificar aquelas habilidades que ela possui e aquelas outras que ela precisa desenvolver. E ainda, né, aquelas características que ela não tem. Não adianta, e aí você precisa trabalhar extraindo o melhor e mitigando os riscos de que o pior possa comprometer o trabalho da equipe, do time, do grupo. Ou seja, são habilidades diferentes de quando você é um especialista, uma referência técnica naquilo que você faz, você vai atuar com uma atenção concentrada maior, você não precisa se preocupar com a gestão de times. Eu já vi muito profissional que é colocado numa posição por conta da competência técnica, uma posição de líder, de gestor, e não gosta. Não quer fazer esse outro lado que eu disse para vocês, da sensibilidade, da gestão, do manejo dos times, da administração de conflitos. Não quer, simplesmente quer continuar seguindo o seu caminho de ser uma referência técnica no que faz, de ter o reconhecimento por conta de conhecimento adquirido, de como exerce esse conhecimento dentro da startup. Tem certo ou errado nisso? Óbvio que não. E é muito honesto, é muito digno, inclusive, que a pessoa admita aquilo que ela quer e o que ela não quer para a carreira dela. Então, se você segue uma linha de um especialista, você pode eventualmente liderar projetos e tarefas com equipe, com a condução de equipes, mas isso não é mandatório, isso não é obrigatório no seu dia a dia. Você não é o gestor imediato daquelas pessoas. Então, dentro de uma startup, você consegue sim se desenvolver, ter projeção de carreira, ter uma visibilidade bacana, sendo especialista. E não necessariamente um líder, um gestor, um gerente. Você consegue trabalhar com essas duas possibilidades e isso é uma coisa muito bacana dentro desse ambiente. A partir do momento que você se conhece, você sabe o que você tem aptidão ou não para ser, mãos à obra, pessoal. Corre atrás daquele tipo de vaga que vai te fazer feliz, que vai te deixar produtivo, que vai fazer com que você tenha orgulho da sua trajetória, que você tenha orgulho do que você está construindo.
Lembrando, empresas menores, você está ali lutando muito para conseguir fazer com que ela chegue do outro lado, que ela alcance seus objetivos, e você, independente de ser um gestor ou um especialista, você muito provavelmente vai ser tão bem remunerado quanto e vai ser tão bem reconhecido quanto. Então, essa análise é muito menos, é muito menor no ponto de vista da startup, né, do empregador ali, e muito mais profunda e muito mais ligada a você enquanto profissional. A forma como você se enxerga. Você se vê como um especialista ou uma especialista, você se vê como um líder ou uma líder, são dois caminhos. Não quer dizer que um é melhor do que o outro. E em uma startup é melhor ainda que você pode escolher esses caminhos sem danos à sua carreira, sem danos à sua trajetória profissional. Bom, pessoal, espero aí que essa dica tenha ajudado. Essas pílulas, vídeos menores, eu vou colocar à medida em que as ideias forem surgindo, as lembranças forem aparecendo aqui. Se você curtiu, peço, por favor, que dê o seu like aí, porque isso é necessário para o crescimento do canal. Se você puder compartilhar, né, falar sobre, isso também é importante para o nosso crescimento. O pessoal é muito tímido, então vamos comentar aí. O que você acha? Você acha que essa posição, essa opinião que eu estou dando aqui para vocês, com base no que eu vi, né, nesses anos, vocês acham que faz sentido? Ou não? Vocês enxergam ainda uma terceira via? A gente falou aqui de duas opções. Ou então vocês ainda veem, né, e nesse mercado de startups, aquelas que só seguem o caminho de liderança é igual a crescimento, a desenvolvimento profissional, e se você não é um líder, você não vai chegar lá. Isso acontece? Tem isso? Comenta aí, vamos conversar. Muito obrigado e até a próxima.